Fala pessoal, mais um episódio do podcast da Acessível, em parceria com a DLG Mídia. E hoje a gente vai falar bastante aqui sobre saúde mental. Estamos com o psicólogo Bruno Garibaldi, psicólogo e neuropsicólogo, né, Bruno? Isso mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui hoje. Legal. O Bruno, se apresenta um pouco para a galera aqui, fala quem que é o Bruno, um pouco da tua história e tal. E vamos falar bastante de TDAH, avaliação neuropsicológica também, terapia. Se apresenta aí para a galera e a gente vai começar a conversar. Bem, já sou formado, sou psicólogo e neuropsicólogo, né? Já sou formado praticamente próximo de 12 anos já, no começo do ano agora faz 12 anos. E aí, de acordo com a minha carreira, eu brinco que desde quando eu saí da graduação, eu fui uma das pessoas que tive um privilégio de já ir para a parte clínica. Então, desde o começo, eu assumi alguns grupos e instituições, então sempre comecei desde quando saí da graduação, sempre com a psicologia, sempre vivendo da psicologia, sempre com atendimentos tanto em grupo, já trabalhei em algumas associações, já trabalhei em alguns projetos também, mas sempre assim, sempre no ramo da psicologia e também sempre clinicando. Então, sempre dividi o meu metade do período, vamos dizer assim. E aí também vai fazer 2 anos agora, abri a própria clínica, que chama Centro Médico Garibaldi. Lá realizamos vários atendimentos na área da saúde, não somente da psicologia. Então lá a gente tem alguns parceiros também. Então lá eu tenho psicólogos, nutricionista, fonoaudiólogo, esteticista, enfermeiro. E agora também estamos com uma novidade com médico também, que agora também está atendendo lá no Centro Médico. Que legal. O Bruno, eu fiz aqui umas perguntinhas depois para ir fazendo para você. O que mais leva alguém ao psicólogo hoje? Na parte da psicoterapia, é sempre quando um paciente está passando por alguma intercorrência durante o dia a dia dele e ele não está mais conseguindo lidar com isso. Então, pode ser por conta de problemas no trabalho, pode ser problemas no relacionamento, pode ser uma mudança de carreira, tudo aquilo que foge um pouco do padrão dele. Eu acho que anteriormente a gente tinha bastante dificuldade de procurar ajuda. Hoje tem um crescimento muito grande. Inclusive, eu tenho um crescimento muito grande com o público masculino procurando terapia. Antigamente, a gente deixava a psicoterapia como segundo plano, como algo mais decorrente para depois. Vamos ver se melhora, mais para frente eu procuro uma ajuda. E aí eu acredito que hoje essa procura está sendo logo nos primeiros passos. Eu acho que quando a gente tem uma dificuldade, o que antes a gente postergava, o que a gente deixava para depois, eu acho que hoje a gente tem um índice muito grande, muito imediatista. Olha, tem uma percepção disso, eu gostaria de tratar sobre jogos, muita gente tem uma procura grande por isso, o meu relacionamento não tá bom, eu gostaria de melhorar, ou tem alguma coisa no meu trabalho que não me deixe satisfeito hoje, eu gostaria de ver o que eu posso fazer. Então, antes que essa ajuda, eu falo principalmente os homens, né, que guardava, hoje eu tenho uma dinâmica muito boa, uma procura muito boa, uma procura decorrente, isso hoje no meu consultório, graças a Deus. Tinha mais preconceito? Tá quebrando? Preconceito ele tá quebrando? Você avalia assim? Eu acredito que um preconceito também, mas principalmente eu acho que pós-pandemia. Eu acho que antes a gente tinha muito uma frase que, só psicólogo, só doido que procura psicólogo. Eu acho que hoje a gente já superou esse tabu. Acho que esse tabu a gente já passou por ele. Eu acho que hoje, quando a gente fala principalmente pós-pandemia, o que antes a gente deixava muito para depois, eu acho que agora a gente percebeu que, de fato, tem um impacto muito grande. Sim. Um pouco de... Hoje as pessoas estão mais conscientes sobre ansiedade, sobre depressão, sobre transtornos mentais, sobre diagnóstico também. Eu acho que cada um está conseguindo respeitar a maneira que o outro está se vendo. Lógico que cada um tem uma percepção, mas essa procura está sendo muito mais decorrente agora. Eu acho que pós-pandemia, eu acho que a psicologia deu um boom maior. Eu acho que as pessoas que tinham mais preconceitos ou
que achava que era um mimimi ou que era alguma coisa, sentiram de fato isso na pele. Estão sentando agora ali para conversar com o psicólogo. Isso. Agora, hoje a procura é maior. Eu acho que as pessoas já vêm mais consciente, até porque nós temos muitas informações, né, na palma do nosso celular, né, na internet. Eu acho que as pessoas têm pesquisado mais, elas têm se importado mais, eu acho que elas têm procurado se evoluir, principalmente com as informações que nós temos hoje. Bacana. Hoje é mais legal ir no psicólogo, não é aquela coisa de, nossa, vou no psicólogo, tô louco. É isso, né? já. É cult, virou uma coisa mais, não é? É que assim, cada um tem um ponto de vista, né? Mas hoje as pessoas têm procurado muito mais ajuda, sim. Bacana. Bruno, e como que funciona uma avaliação neuro? Bem, o primeiro passo é realizar uma entrevista de anamnese para a gente colher todas as informações desse indivíduo. Então, desde o período da gestação, como foi o desenvolvimento, o sono, a alimentação, se teve alguma queixa, né, da escola ou não, como foi o período de aprendizado, se for um adulto, né, se teve reprovação, como que foi entrar no mercado de trabalho, se teve alguma dificuldade, como ele se vê. E aí tem alguns aspectos relacionados, a atenção, a hiperatividade, como um todo. E aí, após esse primeiro passo inicial, depois é aplicado alguns testes, né, os instrumentos, e no final é realizada uma devolutiva também, e vale lembrar que essa avaliação, em muitos casos, você pode ter uma suspeita desse diagnóstico, né? Na verdade, a avaliação neuro, ela serve para confirmar ou não. Então, em vários momentos, várias famílias me procuram, tem uma suspeita. Bruno, olha, eu tenho uma suspeita, por exemplo, de dislexia. Então, vamos fazer uma avaliação e ver se, de fato, esse paciente, essa criança, apresenta todos os critérios para ter um diagnóstico final. Ah, Bruno, eu tenho uma suspeita, por exemplo, de um TDAH, ou de um autismo, ou de um transtorno de aprendizagem. Então, a gente vai fazer um levantamento para entender, de fato, o funcionamento desse cérebro mais o comportamento, para ver se a gente chega em um diagnóstico final. Não é porque você vai fazer uma avaliação que você vai ter uma resposta Sim. imediata de uma confirmação. Tem um tempo do diagnóstico, né? Isso, tem um tempo para isso. Mas vale lembrar, você fez uma avaliação, pode ser que dê uma confirmação para esse diagnóstico ou não. Ele serve para uma possível orientação. Olha, de fato, confirma isso, né? Ele perante de acordo com o que foi avaliado. Então, hoje a gente não tem um teste específico, por exemplo, para TDAH. Então, a gente tem que verificar todas as funções e ver se, de fato, ele tem quais são os prejuízos que esse paciente apresenta. Se ele apresentar os prejuízos necessários para o diagnóstico, vai ter uma confirmação. Pode acontecer de não ser. O que vale lembrar é que quando a gente fala de uma avaliação, tem alguns prosmenores. Por exemplo, se a sua vitamina B12 estiver baixa, ferro, zinco, entre outras, estiver baixo, vai interferir no rendimento, por exemplo, na atenção e memória. Então, tem alguns cuidados de prosmenores que a gente precisa se atentar para não ter um diagnóstico errôneo. E quanto tempo leva um diagnóstico? Varia em torno de 5 a 8 atendimentos. O importante, vale lembrar, que não tem uma quantidade exata de sessões. Pode acontecer de um paciente responder muito mais rápido e outros ter uma lentidão, mas é mais ou menos em média uma sessão de entrevista de anamnese, várias sessões de aplicações e a última sempre de devolutiva para essa família. Bacana. Tem não sei se a gente pode falar se é preconceito ou não, mas tem muita gente fala que pode ser TDAH e também ter aliada com preguiça. O que você me fala disso? Como saber se é TDAH ou preguiça mesmo do adolescente ou da criança? Bem, a avaliação neuro ela serve justamente para a gente verificar isso. De fato, muitas pessoas falam, Bruno, eu falo com ele e aí ele não presta atenção. Só que lá no jogo que ele tá jogando, ele vai super bem. É a fera do ele jogo. É fera. Escuto isso muito no consultório. Bem, depende muito. Mesmo se esse paciente tiver um TDAH e ele tiver no jogo dele, eu sempre falo que a criança queima muitos neurônios, mesmo fazendo um jogo que é algo prazeroso. Por quê? Quando ele está jogando um jogo e ele quer manter essa atenção, e o responsável, né, o pai ou a mãe ou o cuidador, resolve ficar chamando
ele, e às vezes ele se finge de surdo, mesmo quando ele estava jogando o jogo, ele precisa aumentar a concentração dele para isolar o que você está falando. Então, às vezes, quem tem um TDAH, isso pode acontecer. Mas eu falo que ele vai ter um esforço 3, 4 vezes a mais Maior. para permanecer em um jogo que ele queira. E normalmente, eu sempre falo para os pais, uma criança que tem TDAH e passa um período fazendo um jogo, no final, mesmo se ele perdeu ou não o jogo, ele vai sair do videogame com um pouco de dor de cabeça, uma irritabilidade. Por quê? Porque ele ficou muito tempo tenso, muito tempo forçando uma atenção, e aí ele acaba tendo alguns picos ali de uma irritabilidade, em alguns casos. Então tem uma mudança ali de comportamento, mesmo sendo uma atividade prazerosa. Aí a gente sempre pensa, é porque ele deve ter perdido no jogo. E às vezes não, às vezes ele ganhou, mas ele sai de lá muito exausto. Por quê? Porque ele precisou utilizar essa atenção dele por um tempo determinado. Então a avaliação neuro, ela serve justamente para a gente verificar quais são as demandas que esse paciente traz e se de fato existe um prejuízo, né, um impacto social ali na vida dele ou não, inclusive também um impacto na vida escolar dele, como que ele tem lidado com isso. TDAH virou moda ou sempre existiu? Sempre existiu. Só agora que está sendo diagnosticado. Tá? A gente já passou por uma onda onde a gente falava que todos os diagnósticos eram de TDAH. Vale lembrar que muitas pessoas confundem isso, né? Eu falo que muitas pessoas, é fácil a gente justificar algo e a gente falar, eu tenho um TDAH por conta disso. Então, de fato, quem vai ter um diagnóstico desse é quem de fato procurou um médico, tem um laudo específico ou de um neurologista, ou de um psiquiatra, ou de um pediatra, né? Então, em alguns momentos, a gente precisa procurar um médico e ter a confirmação desse diagnóstico. É que antes a gente justificava isso para tudo, né? Uma desatenção, às vezes a pessoa não dormiu bem, não se alimentou bem, não está bem, aí ela tem uma justificativa, como tipo, eu tenho TDAH, mas ela acabou não procurando ajuda, ela acabou não indo atrás para ter uma confirmação de um diagnóstico ou não. Porém, a gente teve um índice alto, sim, de TDAH, mas hoje eu falo que a avaliação está sendo mais precisa. Anteriormente, alguns anos atrás, o próprio médico não pedia essa avaliação neuro, então ela não era tão conhecida, ela não era tão acessível, na verdade, também, era pouco explorado. Então o médico mesmo fazia um rastreio e dava esse diagnóstico. Hoje não mais. Hoje o médico ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, então em muitos casos ele pede uma avaliação neuropsicológica, ele pede uma avaliação de fono, ele pede uma avaliação de TO, ele pede uma avaliação às vezes até de um fisioterapeuta, então depende muito. Hoje essa conscientização de uma avaliação multidisciplinar, ela é muito verídico, não somente para o médico. Acho que hoje os profissionais mesmo da área da saúde, eles têm um mecanismo de abranger melhor esse desenvolvimento dessa criança ou do adolescente. Bacana. Dificuldade de aprendizagem é falta de interesse? Para alguns pais, sim. A dificuldade escolar a gente precisa compreender, né? Em alguns casos a gente tem a dislexia e a descalculia. Então, descalculia? Descalculia, que é descalculia? É quando o paciente ele apresenta alguns prejuízos na área da matemática. Então, o paciente tem algumas dificuldades, é uma dificuldade de compreensão bem significativa. Só matemática? Só matemática. Então, ele tem uma disfunção muito grande em relação aos números. Eu, quando era criança. As contagens. Será que eu tenho TDAH? Aí você vai ter um transtorno de aprendizagem, que não é o TDAH, é um outro transtorno. Que aí você pode ter um prejuízo específico na matemática, que toda aquela parte de contagem, de como você vai aderir até as contas mais simples, até as mais complexas, você vai ter uma grande dificuldade nisso. Então, a gente tem um transtorno específico para isso. Como também nós temos um transtorno específico na parte de aprendizagem, que é para leitura e escrita. Nós temos vários pacientes hoje que têm esse transtorno de aprendizagem, que tem uma dificuldade muito grande em aprender a ler e escrever. E aí vale lembrar que a inteligência desse paciente, em vários momentos, é uma inteligência preservada.
Porque quando a gente faz uma avaliação, a gente vai verificar o momento atual desse paciente. Então, a gente vai compreender com 3 pilares, que é a idade, o sexo e a escolaridade. Então, de acordo com essa idade, né, nesse ponto atual da avaliação, como está o desenvolvimento dessa criança? Então, em alguns casos, possa ser que essa inteligência esteja preservada, ela não tem problema nenhum em relação à inteligência, um QI, né, intelectual está preservado. Porém, ela tem um prejuízo alto na escrita e na leitura. E aí vale a pena fazer uma intervenção, tanto com uma psicopedagoga, como com uma fono, até para a gente recuperar o desenvolvimento dessa criança, fazer um acompanhamento com o neuro também, possivelmente, de acordo com o médico, talvez entrar com uma medicação, se for um critério do médico. Então, é um trabalho em conjunto multidisciplinar. Quanto antes ir, mais rápido essa criança vai se desenvolver e vai, né? A gente começa a observar bastante esse atraso sempre nos primeiros anos, assim. Por exemplo, primeira série, né? Segundo ano, né? Segunda série. Então, mais ou menos nessa faixa, que é o período de desenvolvimento que a gente tem, que é o processo da alfabetização. Então, é uma grande preocupação, não somente da escola, mas também dos pais, dessas crianças que não estão conseguindo acompanhar a turma. Então, chega agora no segundo semestre do ano, ou no primeiro semestre do segundo ano, as escolas começam a alertar, olha, seria importante, né, você procurar a própria escola vai lá e orienta os pais, né? É porque a escola é o único chamariz que você começa a ter uma divergência alta, né? Algumas crianças começaram a aprender e as outras não. Algumas crianças já estão partindo sem a prancha, né, para saber fazer os nomes, reconhecimento de letras. E aí algumas crianças têm muita dificuldade. Aí a gente precisa fazer uma estimulação adequada para essa criança. E aí vale ressaltar, né, que em alguns momentos a criança pode vir fazer uma avaliação neuro, em alguns momentos não ter um diagnóstico definitivo, e a gente refazer essa avaliação pós um ano para a gente confirmar esse diagnóstico. Porque em alguns momentos a gente precisa ter um pouco de cuidado nesse processo de avaliação, porque quando a gente assume, né, que uma criança tem um transtorno, é um transtorno pelo resto da vida. Sim. Então não é algo momentâneo. Eu já tive dislexia e não tenho mais. Então foi um diagnóstico errôneo, né? A partir do momento que você tem um diagnóstico, ele é definitivo. Só que eu sempre falo para toda a família, ele é um divisor de água, mas para conhecimento. Para você verificar, olha, eu recebi um diagnóstico, mas o que eu vou fazer com ele? Quais são os caminhos que eu vou tomar? Se existe alguma medicação ou não? Se existe alguma terapia especial para isso, né? O que eu vou fazer pós isso para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida? Eu sempre prezo pelo paciente ter uma boa qualidade de vida, né? Para ele ter um bom desenvolvimento perante do que é esperado por essa idade. Criança agitada sempre tem TDAH ou não? Olha, o TDAH, na verdade, nós temos 3 tipos de TDAH. Nós temos o TDAH, que é somente uma desatenção, né? Então, ele vai ter um problema ali mais cognitivo. A gente tem a hiperatividade, que barra a impulsividade, né? Que ele vai ter um pouco mais de comportamento mais agitado, ele vai ter uma impulsividade todo momento de começar algumas atividades e não concluir. Ele vai ter uma dificuldade de permanecer parado, mesmo se for para um almoço, para assistir um filme, para ficar concentrado para assistir um desenho. Então, são situações que essa criança vai ter sempre levantar da mesa, vai querer pegar um objeto, vai querer ir no banheiro, vai sempre querer ter algum estímulo a mais, porque permanecer sentado mesmo se for um curto tempo, ele vai ter um problema. E aí a gente também tem um TDAH, que é o tipo combinado, que é tanto a desatenção como uma hiperatividade. Então, vale ressaltar que pode acontecer da pessoa ter um TDAH, e aí a gente precisa especificar qual tipo de TDAH hoje que esse paciente tem, né? Quais são as queixas que esse paciente apresenta. Só que quando a gente fala de um diagnóstico de TDAH, um requisito muito importante da avaliação é que a gente precisa ver isso mais de um ambiente. Então, quando a gente faz uma avaliação de TDAH, a gente precisa verificar, de fato, quais são os comprometimentos ou queixas, né, que essa escola traz e o que essa família traz.
E é importante também alientar que, quando a gente faz uma avaliação neuro, a visão que o profissional tem perante a pessoa que está sendo avaliada também é crucial, é super importante. Hoje em dia, né, mais adultos, né, a gente descobre TDAH hoje em dia quando tá mais velho, né? Adulto já, casado. O que você vê nisso? O que você entende por isso? É que alguns adultos, eles começaram a ter muitas queixas. E aí, em vários momentos, isso era despercebido. Então, nós temos muitas queixas de adultos que esquecem datas comemorativas, nós temos adultos que esquecem uma dificuldade muito grande em se organizar financeiramente, mas esquecer mesmo de pagar contas. Acho que tá tudo pago, passa 1 ou 2 meses, não tem aquela consciência. Então, assim, tem vários momentos que alguns, né, não vou generalizar, mas algumas procuras são por conta disso. Olha, eu tenho uma distração muito grande, sempre alguém está sempre me cobrando, me pedindo algo no meu trabalho, tem sempre alguém me orientando perante a isso. Eu vou em uma reunião, eu sinto muito sono quando eu não falo, quando eu não exponho a minha opinião. Tem alguns momentos que algumas atividades eu demoro muito tempo para fazer, né? Lugares com um pouquinho mais de barulho eu não consigo me concentrar. Então, tem algumas percepções que hoje os pacientes têm um pouquinho mais e que acaba fazendo psicoterapia. E aí, esses psicólogos acabam orientando: olha, seria importante você fazer uma avaliação neuro. Tem algumas queixas que você me traz, né, que é de convívio, que é muito próximo a um diagnóstico. Então, vamos fazer uma avaliação neuro e verificar se de fato você preenche esses critérios ou não. Então, antigamente, esses adultos hoje que estão tendo, aí a gente volta para aquele esquema anterior. É que talvez essa informação não era tão verídico. Essa avaliação neuro não tinha tanto acesso. Por isso que a gente tem. E hoje eles estão indo mais no consultório e estão tendo acesso a isso, essas informações, né? Isso mesmo. Autismo também? Um autismo leve? Um grau? Autismo também. Então, nós temos vários pacientes adultos que sempre teve um problema de socialização, sempre teve uma questão verídica a ambiente, a lugares com muitas pessoas, não conseguia aderir, não conseguia participar de alguns eventos sociais, tem uma sensibilidade maior para dar beijos, abraços, tem alguma questão... Tocar nas pessoas, não pode Isso. tocar e assim... não gosto de receber toque, até de pessoas que estão próximas, assim. Então tem alguns critérios... Esse é autismo ou é TDAH? Autismo. Autismo. Será que eu tenho autismo também? Bruno, olha só. Então tem algumas questões bem específicas perante a isso, que aí eu sempre falo, se a gente for analisar do grosso modo, todo mundo vai ter tudo. Não é, se a gente for... Você tá falando aqui algumas coisas, eu falo assim, gente do céu, será? O que acontece muito é que se a gente for pegar uma coisa base, todo mundo vai ter tudo. O intuito da avaliação é a gente quebrar um pouco esse tabu. Então, será que de fato você preenche todos os critérios para aquele diagnóstico? Ou você preenche uns 2 ou 3 e aí pode ser que eu tenha isso? Porque às vezes a gente tem... É muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro do que a gente se responsabilizar pelos nossos atos. Justamente. Então, para você chegar em um diagnóstico, precisa preencher todos os critérios possíveis. Porque senão você não preenche aquele requisito para aquele diagnóstico. Porque em alguns, não que seja todos os casos, né? Mas tem uma grande porcentagem que faz avaliação que preenche 6, 7 tópicos, mas não preenche todos que é esperado para aquilo, né? De acordo com o DSM-5-TR. Então, perante a isso, a gente tem um manual hoje que classifica tudo, né? Quais são as normativas. E alguns pacientes não apresentam todas as queixas, né? Não cumpre todos os critérios. Então, você não vai chegar a esse diagnóstico. Tem algumas coisas que tá no diagnóstico, mas você precisa preencher todos os critérios, senão você não chega em uma conclusão. Senão você não vai ter aquele diagnóstico definitivo. Ansiedade pode parecer TDAH? Engana? Em alguns casos, pode sim. Principalmente se for um TDAH hiperativo, né? Então, nada mais é que a ansiedade é um medo do futuro. Uma previsão do que vai acontecer. Você tá ansioso. Isso. Você tá ansioso para aquilo que vai acontecer, né? Uma previsão que você não sabe de um futuro,
se é algo bom ou não. Então, em alguns momentos pode ser confundido mesmo, principalmente se for um TDAH impulsivo, assim, né? De uma gestão, de algo que é muito imediatista, de não esperar, né? Autodiagnóstico virou um problema hoje em dia? Olha, virou um problema sim. As pessoas, elas querem algo muito rápido, elas querem algo muito momentâneo, então virou um problema. Eu acho que toda procura, né? Eu acho que isso é um pouco da nossa internet. Hoje a gente tem uma informação muito rápida, muito precisa. A gente tem alguns diagnósticos, que eu vou ser bem honesto com você, que são alguns diagnósticos errados. E algumas pessoas, elas querem se enquadrar em algum diagnóstico porque acham que a vida vai ser muito mais fácil, né? Quando você Aí tem eu uma culpo lá, eu justificativa. culpo o meu laudo que eu tenho e, né? E tudo bem. Mas hoje, eu falo assim, a gente tem duas marés. A gente tem uma maré que algumas pessoas querem ter um diagnóstico, e a gente tem uma maré que muitas pessoas, quando recebem um diagnóstico, não têm uma boa aceitação. Então a gente tem as duas vertentes. O que eu sempre falo para todas as famílias que fazem avaliação comigo. A avaliação, ela não está vindo para punir, ela está vindo para te orientar. Sim. Então, olha, hoje preenche aqueles critérios perante isso, isso, e o que você vai fazer é o que é o importante, né? O que eu vou fazer com essa informação? Qual é o tipo de intervenção que esse paciente precisa? Então, às vezes, o paciente tem um TDAH. Bruno tem um TDAH. Não é porque você tem TDAH que você tem que tomar uma medicação. Sim. Então, vamos lá, Bruno. Vou fazer terapia. Então, tem algumas abordagens que é mais específicas para isso. Vou procurar um tratamento mais direcionado. Eu vou adaptar a minha rotina para aquilo que eu preciso. Então, olha, se eu tenho uma dificuldade muito grande, como que eu vou anotar? O que eu posso fazer para me organizar? Porque nada mais é que uma boa adaptação. Tenho vários pacientes na psicoterapia, né? Que além de eu fazer avaliação, eu também atendo pacientes na psicoterapia. E aí, quando eu tenho um paciente desse com TDAH, orientar esse paciente a como ele vai fazer um checklist, como que ele vai trazer uma boa qualidade para a vida dele, quais são as queixas que ele tem, né, durante a sua vida, que não está legal, ou um sofrimento que ele está passando, como que ele vai se organizar perante a isso. Por quê? Em vários momentos pode ser dele ter muitos pensamentos disfuncionais, que não são pensamentos realistas. E aí, o profissional sabendo que ele já tem um diagnóstico, vai saber dar um suporte a mais a esse paciente, né? A uma condição melhor para que ele entenda. Porque em alguns momentos possa ser dele ter uma dificuldade por conta dessa desatenção. Então, por exemplo, às vezes uma orientação muito grande, uma queixa muito grande, algo que é muito grande, até esse paciente fazer essa interpretação é muito demorado. Então, se eu fizer uma pergunta mais curtinha, algo mais simples, mais direcionado, esse paciente não vai ter tanta dúvida, tanta queixa. Ele vai conseguir aderir isso muito bem. Você falou de pensamentos disfuncionais, né? Dá uma dica aqui, ó, pro pessoal. Até pra gente, né, Van? O que a gente faz com esses pensamentinhos que de vez em quando vêm atrapalhar a nossa mente? Como que a gente faz pra tirar? Pega aqui, ó. Fica quietinho aqui, ó. Você tá me atrapalhando. Dá uma dica aí pra gente, vai. Esses pensamentos disfuncionais, é assim, nós pensamos de tudo. O que a gente precisa é uma organização de pensamento mesmo. Olha, será que esse pensamento é verdadeiro? Será que de fato isso aconteceu? Será que de fato eu preciso passar por isso? Então são algumas perguntas que às vezes a gente precisa se fazer para a gente verificar se isso de fato tem uma coerência ou não. Então esses pensamentos disfuncionais que a gente fala em vários momentos são aqueles pensamentos rotineiros que a gente faz, imediatistas, e que a gente não pensa na consequência daquilo. E aí a psicoterapia é super importante para orientar e organizar esses pensamentos. Será que de fato aquilo aconteceu na proporção que você sentiu? Será que você consegue se colocar no lugar do outro? Então tem algumas coisas, esses direcionamentos, né, que a psicoterapia vai acabar auxiliando, né, no dia a dia. Bacana. E quando que os pais devem se preocupar na escola? Olha, eu acho que tudo aquilo... Primeiro que algumas escolas vão dar alguns alertas, né? E outras escolas não vão, eu deixo isso claro. Então, uma escola que deu alerta, né, para o seu filho, para a sua filha,
eu acho que é importante você fazer uma avaliação só para desencargo de consciência. Eu tenho vários pacientes mesmo que não têm diagnóstico nenhum e faz uma avaliação todos os anos. Por quê? Para a gente entender como que está o funcionamento cognitivo dessa criança. Então, Olha só, olha, o QI de inteligência dele está de acordo com o esperado para esse ano da idade que ele está? você faz isso. Eu faço isso. Então, em vários momentos, a avaliação neuropsicológica, ela Mas é não o certo, né? é o certo. A escola teria que, né, tinha que ter uma parceria aí com psicólogos para fazer isso nos alunos, né? Saber como é que tá, ó, a turma tá assim, ó, aquele ali tá, vamos puxar ele para, não é? Isso. Eu falo assim, ó, que hoje a gente tem vários casos, não somente disso. Eu falo que tudo que é discrepante, que pode ser altas habilidades ou uma deficiência intelectual, existe algumas coisas que a gente precisa fazer com esse paciente, né? Como que a gente vai fazer uma boa intervenção, o que que esse paciente precisa, qual é o tipo de adaptação que esse paciente precisa. Então, tem algumas coisas que é bem decorrentes disso. Outra, toda dificuldade escolar precisa de avaliação? Ou tem uma dificuldade que é normal? Tá passando essa dificuldade e é normal ou não? Toda dificuldade escolar é bom a gente fazer uma avaliação, principalmente para a gente compreender se de fato é um transtorno ou não. Porque assim, será que essa dificuldade é uma dificuldade permanente? Então, tem alguns requisitos que a avaliação neuro vai te dar um norte. Então, vamos pensar, essa criança, Bruno, é uma criança que ela tem muita dificuldade na leitura e na escrita e ela está no 2º ano. Mas será que foi feita uma boa um bom desempenho dessa criança? Será que essa criança foi estimulada para isso? Tem que ter estímulo, né? Ela tem que ter estímulo. Então a gente vai fazer primeiro um estímulo ali com uma fono, uma psicopedagoga, até uma terapia. A gente vai verificar essa criança como um todo e aí após um período de intervenção, a gente refaz essa avaliação e a gente percebeu que mesmo assim não conseguiu pontuar, a gente tem, né, a certeza que de fato ela tem um comprometimento e de fato ela tem um transtorno. Então, em vários momentos a gente precisa tomar muito cuidado com esses diagnósticos por conta disso. Celular tá destruindo nossa atenção? Sim, e muito, né? A gente cobra muito isso das crianças, né, os pais, e aí a gente precisa verificar por que que o celular está destruindo um pouco, né? Vou falar um pouco só. Porque a gente precisa também do celular, né, gente? A gente precisa, só que a gente precisa ter um autocontrole até que ponto o celular é bom. Por que que eu falo isso? É uma balança que a gente precisa ter. Nessa balança, a gente precisa entender assim, eu fico muito tempo no celular, mas eu tenho uma vida ativa. Eu pratico um esporte, eu tenho um contexto social, eu ainda... Como que é a minha vida diária? Como que está sendo esse meu contexto de socialização com tudo? Ou eu só fico à base do celular? Ou eu só fico à base do celular? Por quê? O nosso cérebro, ele entende que toda vez que a gente passa muito tempo no celular, a gente ativa uma dopamina do nosso cérebro. Então, é algo muito instantâneo. Então, quanto mais eu vejo o celular, mais eu quero ficar ali. Girando. Então, você fica ali por muito tempo. Então, vamos se dizer que você condiciona o seu cérebro por algo que é muito rápido, uma atividade muito prazerosa, muito instantânea, muito rápida, e a gente fica ali naquele vício. Aí você ficou ali por um período. Aí vamos pensar que você precisa fazer uma leitura de um livro. Você vai ter um pouco de dificuldade. Por quê? Porque a leitura de um livro, você vai usar uma atenção sustentada. Você não vai ter o brilho, nada vai acontecer tão rápido. Então vai te dar uma canseira, vai te dar um desânimo, vai ser algo cansativo para você. Por quê? Você meio que acostumou, vou usar essa palavra, a algo muito rotineiro e muito rápido, muito acesso ali, um prazer muito instantâneo para você na tela do celular por muito tempo. Brilho, história, pipoca ali, os vídeos. E aí, quando você vai para uma atenção sustentada, que você precisa sentar a bundinha na cadeira e estudar, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Vai te dar sono, vai te dar preguiça, você não vai querer, não vai ter uma concentração, porque vamos dizer que aquele seu cérebro não acostumou
ele parou com aquelas atividades que eram necessárias. E aí você vai achar que você tem uma suspeita ali de um TDAH, vai fazer uma avaliação e não vai ter essa comprovação. Entendi. Então, em alguns momentos, sim, o celular tem tirado muito o nosso poder de concentração. E não somente isso, né? É um prazer muito imediatista. Então, vamos pensar que se você manda uma mensagem, a pessoa não responde na hora. Meio que alguns pacientes criam, né? Algumas coisas. Olha, por que essa pessoa não está me atendendo? Meu Deus, e agora, né? São muito imediatistas, né? Aí vem os pensamentinhos intrusivos, né? Isso mesmo. E aí, como que a gente vai organizar que talvez o outro tá no trabalho que não pode responder, o outro pode estar numa reunião que não vai estar fazendo, né? Então, às vezes, a gente tem um pouco desse mecanismo que tem que ser... O celular, ele é prático, só que ele não resolve todos os nossos problemas, né? Em vários momentos, a gente precisa ter o contato no olho, fazer uma boa explicação, verificar, de fato, quais são as queixas ou comportamentos que nós temos, que a gente precisa se adequar a isso. Então, o uso do celular, ele é bom, mas desde que a gente tenha um equilíbrio para isso. Outra aqui, ó, Bruno. Idosos devem fazer avaliação neuro? Eles devem fazer, mas naquele aspecto, se existe queixas, por exemplo, de demência. Então, Bruno, será que eu estou num quadro de demência aí? Ou meu pai, ou meu avô, aí vamos fazer. Vamos ver como é que tá. Por quê? A gente vai conseguir compreender como, de fato, aí a gente volta para aquele processo. Será que, de fato, existe uma demência ou não? Na própria avaliação, né, que é o nosso teste de inteligência, ele é um dos instrumentos que a gente usa para demência, a gente vai verificar se, de fato, existe um declínio para isso. Então, será que, de fato, existe um declínio aquilo que era esperado? Será que as atividades anteriores que eu fazia, será que agora eu consigo fazer? Ou por que eu não consigo fazer? Então, é feito um direcionamento mesmo para essa família, para ver. Em vários momentos também, o que em alguns momentos acontece, que esse é o grande diferencial da avaliação, pode ser da gente querer retirar a autonomia desse idoso. E aí a avaliação pode vir também para que a família consiga compreender que esse idoso precisa de alguns cuidados ou não. Porque não é todos os idosos que precisam de cuidados de vida diária, que precisa de ter um acompanhante ali com ele. Então, às vezes, a gente tirou toda a autonomia do idoso. A gente fala que a gente tirou o aspecto do idoso pensar. E aí o idoso, ele fica de mãos atadas. E aí é lógico que vai ter um declínio cognitivo. Querem me matar. Porque assim, vamos pensar, o idoso ele já, em alguns momentos, tá? Ele já não trabalha. Aí a mulher, por exemplo, antes ela cozinhava, agora ela tem uma cuidadora que cozinha. Antes ela se preocupava com os remédios, agora a cuidadora que dá o remédio para ela. A gente vai tirando a autonomia desse idoso. E aí quando a gente, em alguns momentos, esse idoso vem fazer a avaliação, a gente precisa entender se essas autonomias o idoso não faz porque ele não dá conta, ou é porque ele foi estimulado e condicionado dessa maneira. A família foi condicionando esse idoso. Então, em vários momentos da avaliação, quando a gente fala de um idoso, a gente quebra um pouco dos tabus para verificar de fato se é uma demência ou não. Sim. Diagnóstico precoce muda vidas? Muda vidas. O diagnóstico precoce ele muda a vida principalmente por conta da estimulação, né? Quando a gente recebe um diagnóstico mais cedo, não que o diagnóstico tardio seja errado, mas quando a gente recebe um diagnóstico, principalmente na pré-infância, na infância, a gente tem algumas psicoterapias que a gente pode indicar para a pessoa passar, como psicólogo mesmo, como fono, TO, físio, nutricionista, ecoterapia, até mesmo talvez um esporte, natação, academia funcional, judô, karatê, enfim. Então a criança consegue ter esse estímulo a mais e a gente manter uma atenção, né, preservada de estímulo, de disciplina, de rotina até para essa criança. Então, em vários momentos é muito importante que esse diagnóstico seja feito. É que hoje, para avaliação neuro, a gente tem ainda um pouquinho de tabu ali para ser quebrado e principalmente eu acho que o acesso à informação. A avaliação neuro hoje faz parte
do processo de muitas famílias, né? Muitas famílias hoje têm procurado, têm conhecimento, só que em outros momentos as famílias têm muito dúvida para que serve, o que eu vou fazer, como que é feito, qual é o primeiro passo, quem que eu devo procurar. Então você pode procurar direto um neuropsicólogo ou um médico. Então, em alguns momentos a família tem um pouquinho dessa dúvida, eu acho que por falta de informação e um pouquinho por medo em vários Isso que eu ia momentos. te perguntar. As famílias têm medo ainda de As saber, famílias tem dúvida, mas aí não vai, porque vai que o psicólogo ou o médico fala, poxa, meu filho tem isso, ou eu tenho isso, eu vou ficar. têm, isso é muito comum mesmo. Então, em vários momentos as famílias elas têm um período, né, de aceitação para aquilo. Então, existe alguns alertas que a família tenha, mas tem um pouquinho de preconceito ainda assim. Um pouquinho daquele preconceito de isso logo pode passar. E aí não passou. Pode ser que um dia isso melhore, né? E vai deixando. E algumas famílias mesmo vão meio que escondendo, né, do outro, vão meio que de acordo com que essa exposição, né, que vai ser pro outro, porque às vezes é difícil para algumas famílias aceitar que o seu filho tem um diagnóstico, né? É difícil aceitar. Por quê? Porque não é algo que você vê, não é algo verídico, porque a criança tá andando, né? Vamos pensar num TDAH ali, ele é verbal, ele conversa e tudo mais. Então, em vários momentos, a família tem um pouquinho desse tabu ainda de compreender, de procurar ajuda e ter essa autoaceitação, né? Porque tem um pouco de medo do que as pessoas vão falar, o risco que corre, em alguns momentos, vergonha até da psicoterapia. Então, em alguns momentos, esse pedir ajuda, algo que teria um benefício muito grande para a criança, Sim. mas a família tem um pouquinho É o ainda maior, de é o receio. maior prejudicado, né? Que é a criança, né? É quem vai sofrer no futuro, né? Já tá sofrendo e vai sofrer ainda mais, né? A família, às vezes, em alguns momentos, consegue procurar isso quando é muito visível. Aí fala, opa, muita gente está me falando isso, eu vou ir atrás. Mas eu acho que hoje, o processo da conscientização, vindo aqui, expondo um pouquinho do problema, Sim, falando um pouquinho divulgando, mais, né? Divulgar. divulgando mais, eu acho que esse é um trabalho fundamental. O que você vê, o que mais te surpreendeu ou te surpreende nos os pacientes na terapia, na psicoterapia, na terapia? Olha, o que mais me surpreende, eu acho que tem dois processos que me surpreendem bem. Eu acho que é os homens procurando a psicoterapia. Homens procurando psicoterapia, olha Eu só. acho que isso é Que um legal, dado que que legal. me surpreende. Eu falo assim, o primeiro passo, quando o homem chega, em vários momentos. A namorada ou a esposa que marcou, ou pode ser uma mãe que marcou, mas eu tenho uma dinâmica muito grande com o público masculino. Então isso eu acho que é algo que eu sempre falo, nossa, é um Que diferencial. legal. O segundo passo é que em vários momentos eu sinto que eles procuram ajuda logo inicial. Olha, eu tô numa dificuldade nisso, eu já passei por isso e eu gostaria de melhorar. Ou eu gostaria de verificar como que é. Eu acho que antes o que a gente deixava muito para depois, eu acho que por conta dessa informação, eles querem tá com a terapia de fato em dia, sabe? Não quer tanto passar por um sofrimento mental. Eu acho que a gente tem um choque cultural muito grande perante a isso. E aí eles entenderam que algumas coisas é cultural, que algumas coisas é da família e que eles não gostariam de reproduzir. Então eu acho que quebrar esse ciclo, compreender isso, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a ajuda está sendo mais momentânea e mais precisa. Eu acho que a dificuldade que às vezes o casal tem, eles já estão indo para psicoterapia, a queixa que ele tem na sua vida pessoal, ele já está indo para psicoterapia. Eu acho que pós um término, eles já estão indo para psicoterapia. Pós uma promoção de um cargo, eles já estão indo para uma psicoterapia. Então, em vários momentos, a psicoterapia ela não tem vindo apenas quando esse paciente tem uma queixa, por exemplo, de algo ruim, mas também em vários momentos de como lidar com situações que
eles lutaram muito para aquilo. Então, Bruno, olha, eu tenho uma queixa na minha empresa ou no meu trabalho, eu não estou conseguindo, por exemplo, dar feedback para o meu funcionário, eu não estou conseguindo fazer isso. Então, é sempre alguma queixa, uma necessidade, uma dificuldade que esse paciente quer, independente qual ela seja. Eu acho que o que tem me surpreendido é que eles têm buscado ajuda e direcionamento, sabe? Olha, eu já procurei isso não tá dando certo. Eu acho que Legal. hoje eles não estão sendo mais leigos no assunto. Eu acho que eles têm procurado, mesmo que se for algo específico e pontual, mas essa procura tem aumentado muito grande, principalmente a jogos, eles têm entendido sobre isso. Eu acho que compulsão por compra, eles têm entendido. Eu acho que uma compulsão é até por uso de álcool, cigarro, sexo, essas compulsões que os homens têm. Eu acho que antes o que a gente deixava para segundo plano, eles têm uma percepção hoje já imediatista, e aí isso tem mudado, e aí eles têm procurado ajuda. Bruno, olha, como que eu posso fazer para resolver isso? Isso está dentro do que é esperado, o que outras pessoas querem, o que eu posso fazer? E a parte fundamental é que vários homens já tenham me relatado isso, não somente homens, mas também mulheres, é assim, eu posso falar isso para minha amiga, mas eu prefiro procurar ainda a ajuda de um profissional, porque porque eu sei que o meu segredo vai ser guardado. Sim. Então, eu acho que eles têm... Uma coisa que tem me chocado muito é eles ter essa percepção que algo que eu tô passando, eu não quero contar para qualquer um. Eu acho que isso me surpreende muito. Eu acho que a maior procura que eles hoje estão tendo é que eles estão selecionando quem que vai saber da problemática. O que antes a gente tinha da gente contar os nossos conflitos para qualquer pessoa, hoje o índice maior que a gente tem de pessoas procurando a psicoterapia é porque elas estão conseguindo verificar quem são as pessoas que elas podem contar ou não. Eu acho que essa ajuda é fundamental. Por quê? A visão que o psicólogo vai ter é de orientação desse paciente. Isso. De como esse paciente vai se comportar. O psicólogo, ele vai te direcionar. Ele não vai falar que o que você fez é certo ou que é errado. Ele Vai tá te ali, julgar. ele não vai te julgar. Ali E não nem tem... fazer fofoca, né? Depois, E né? não vai fazer nenhum preconceito com você, independente que você queira. Sim. Então, em vários momentos, isso é É fundamental, profissional. que eu acho que é uma ajuda fantástica que eles mais têm procurado a psicoterapia. Lidar com trauma também do passado, gerações também, talvez sou dono de uma empresa, mas tem uma molecada lá trabalhando de outra geração, eu não consigo comunicar com eles, não consigo lidar, como que eu faço? Tá, tem isso também, né, das gerações, né? Uhum, tem isso. Eu acho que isso é o passo fundamental de como ele vai manter a organização dele naquele intuito, né? Como ele vai organizar para que a empresa dele tenha uma boa gestão e tudo mais. Mas eu falo assim, cada um tem aspectos pontuais do que procura a psicoterapia. Então pode ser um conflito interno ou no trabalho, ou relacionamento, né? Então, independente da situação e da dificuldade Sim. que esse paciente está tendo, porque cada um é um... Eu falo assim, ó, cada paciente que procura psicoterapia é um sofrimento que para ele é muito grande, para ele é algo desconfortável, né? Então, talvez a sua dificuldade, o seu medo não seja o mesmo que o meu. Você vai dar risada a hora que eu te contar, não é? Entendeu? Então, assim, mas para você aquilo é importante. Sim. Aquilo para você é essencial. Aquilo para você se importa. E se aquilo você se importa, e se aquilo te deixa chateado, a gente precisa digerir tudo isso. O porquê não falar, né? Como vai ser as consequências se você falar ou não? Sim. Se você falar, qual vai ser a mudança de comportamento que essa pessoa vai ter com você? Então, na terapia mesmo, eu sou da teoria cognitivo-comportamental. O meu intuito dentro da minha abordagem, né, é fazer com que a pessoa alinhe comportamento, sentimento e emoção. Quando a gente muda um desses 3 pilares, automaticamente os outros 2 também mudam. Então, a base que eu uso é fácil mudar um comportamento hoje? Ela é fácil mudar um único dia. E para mudar esse Sim. padrão? Então, por isso que a psicoterapia ela precisa ser um tratamento contínuo.
Então a gente precisa verificar quais são os comportamentos que eu tô tendo, quais são os sentimentos e emoções que eu tô tendo, o que eu posso fazer para mudar, para que eu tenha uma boa qualidade de vida, o porquê que isso me incomoda tanto. Então a gente precisa em alguns momentos se questionar, e eu sempre falo, a terapia é para quem está disposto a se conhecer. Em vários momentos você vai ouvir coisas que você não gosta sobre você, mas que vai ser essencial, que você vai precisar evoluir, né? Fazer terapia em vários momentos não é somente... Eu sempre falo para os meus pacientes, não é porque você me contou o seu problema que ele foi resolvido. Agora você precisa. Agora nós precisamos ter uma mudança ali de comportamento para que você tenha uma evolução. Porque se você não mudar, o processo vai voltar a se repetir. Então você gostaria que esse processo se repetisse? Não. O que hoje você pode fazer para que você consiga mudar isso? Então, em vários momentos, é um direcionamento que a gente vai passar para esse paciente para que ele seja mais consciente da vida dele. O meu intuito não é falar para ele se ele errou ou não. Se ele errou ou não, ele vai saber daquilo. O meu intuito é fazer o que ele vai fazer com essa informação pós. Porque a terapia não é somente naquele momento que ele está comigo. A terapia é para que ele seja um ser pensante fora do meu consultório também, né? Como que esse paciente vai lidar com tudo aquilo. Existe um período de adaptação, não é porque a gente começou a fazer terapia que as coisas são para ontem. Existe um processo de aceitação daquilo. E a terapia, eu volto a falar, não é tão simples ainda. Você tem que ter um compromisso com você mesmo, ter um discernimento com você mesmo, que em vários momentos não é fácil você apontar um conflito que você tem, uma queixa que você tem, e você assumir que precisa de mudança. Ó, fiz umas perguntinhas aqui, bate pronto. Qual dúvida mais aparece no consultório? Saber se a pessoa tá certa ou errada. Certo ou errado? A pessoa tem uma queixa. Bruno, será que eu fiz isso é certo ou isso é errado? Será que esse comportamento é verídico ou não? Eu acho que é uma das coisas primordiais que as pessoas falam, né? Em busca daquela aprovação de um profissional para saber se o que ele fez é verídico ou não. Aí você vai fazer ela pensar. Vou fazer ela pensar para verificar se de fato esse comportamento é verídico ou não. Pode acontecer em muitos casos de não ser. Eu sempre falo para o meu paciente, porque o que isso vai mudar na sua vida? Porque em vários momentos eles precisam dessa afirmação, né? Sim. Terapia é só para quem está em crise? Não. Terapia é para quem quer se conhecer, entender um pouco sobre você, entender comportamento, mudar a cultura, ter uma evolução. A terapia serve para modificar comportamento, sentimento e emoção, e você se compreender melhor, ter uma boa qualidade de vida. O que virou normal, mas é sinônimo de sofrimento? Não entendi. O que virou normal, mas é sinônimo de sofrimento? O que virou normal e é sinônimo de sofrimento? Como você se vê. Como você vai se adaptar a um momento. Eu acho que em vários momentos a gente precisa se adaptar no que a gente precisa fazer. E como a gente se vê também, eu acho que isso é fundamental. Se olhar. Se olhar. Entender quem a gente é. Compreender o que eu posso fazer por mim, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus limites. Não é difícil? É difícil quando a gente não procura um profissional. Aí. Porque esse é o poder da psicoterapia. É você saber aceitar quais são os seus limites e o que você pode fazer com essa informação. É você fazer o paciente se enxergar. Isso mesmo. Que legal. Quando é a hora de procurar ajuda? Tudo aquilo quando você sente uma dificuldade e que você sabe que você não está conseguindo lidar com isso sozinho. E aí essa dificuldade pode ser tanto você receber um diagnóstico, quanto tanto você compreender que aquela situação que você está passando não dá mais. É tudo aquilo que te causa um sofrimento e tudo aquilo que tira o seu sono, a sua fome, tudo aquilo que te dá uma canseira, tudo aquilo que você evita, tudo aquilo que te dá um mal-estar. Eu acho que é o momento de você procurar uma ajuda, porque você sabe que aquilo não é bom. Você sabe que aquele processo que você está passando não é rotineiro e não é aceitável. E aí você precisa procurar uma ajuda.
O que a psicologia ainda precisa desmistificar? Eu acho que a psicologia ainda precisa ter muitos encontros e a gente falar sobre ansiedade, depressão, diagnóstico. Acho que a psicologia ainda... A gente ainda precisa lutar por uma psicologia onde ela seja mais divulgada. Posso dizer isso. Mais na cultura do brasileiro, precisa entrar mais. É isso. A gente ainda tem uma questão que isso não é o Bruno que está dizendo, é o CRP, né? Um órgão. A nossa divulgação ainda, ela é uma divulgação muito baixa, né? Então, o nosso órgão ainda, que nós temos isso, a nossa divulgação ainda a gente não pode divulgar quem são os nossos pacientes, né? Porque é antiético, eu não posso... O paciente não pode, em alguns momentos, me marcar nas redes sociais e eu fazer essa divulgação que esse paciente faz um tratamento comigo. Então, tem algumas coisas ainda que o que faz com que a psicologia não cresça é o índice de informação, como a gente pode divulgar e deixar com que esse trabalho seja aceito pelo nosso público. Eu acho que eu sou um profissional dentro do meu ramo, sou um profissional que estou sempre gravando vídeos, estou sempre me expondo mais do que os outros profissionais, vamos dizer assim, divulgando mais o meu trabalho, para a gente quebrar um pouco desse tabu da psicologia, né? A gente ainda tem uma visão muito anterior que do paciente bater no consultório e falar, tô precisando de ajuda. Isso, hoje em dia, isso não acontece, né? Então, conforme mais visibilidade você tem, mais contexto social você tem, melhor vai ser. Sim. Hoje, os meus pacientes sabem um pouco da minha rotina, que eu também pratico esportes hoje, eles sabem um pouco da minha rotina, porque hoje nós precisamos nos conectar com pessoas. Hoje, aquele Bruno engomadinho que está no consultório é o mesmo Bruno que as pessoas querem ver fora do consultório, né? Então, eu acho que em vários momentos a gente precisa quebrar esse tabu, porque em vários momentos, quando eu falo com um paciente meu, olha, você precisa fazer uma atividade física. Aí ele fala, nossa, é legal, você faz tal esporte, né? Isso mesmo. Então, o paciente, ele quer se conectar com pessoas. Eu acho que o grande tabu, às vezes, que eu vejo da psicologia é a gente algo muito robotizado. Algo que o profissional não pode sentir, o profissional não pode falar, ele não pode, sabe? Aquela coisa muito superficial. Eu acho que esse é o ponto principal para a gente quebrar um pouco mais de tabu e a pessoa mesmo entender. Eu brinco, né? Eu tenho vários pacientes meus hoje que vieram comigo graças às redes sociais por verem os meus vídeos e alguns deles ainda me cobrar. Quero ver conteúdo novo e tudo mais. Então, esse é um poder de negociação que a gente tem. Eu acho que quanto mais a gente expõe, mais a gente fala, Sim. mais a gente divulga o nosso trabalho. Lógico que a gente vai tendo um reconhecimento e um crescimento por conta disso, mas eu acho que o principal fato é a gente falar sobre psicologia e quebrar alguns tabus além do consultório. Porque a gente está esperando, assim, muitas pessoas aí que estão em casa podem estar passando por algum sofrimento, algum luto, alguma coisa que não está bom na sua vida e você pode procurar ajuda. Você não precisa chegar na última linha para saber que você precisa de ajuda. Se você tem alguns sinais perante a isso, se tem alguma coisa na sua rotina que não tá boa, você pode procurar uma ajuda inicial, muitas outras pessoas procuram, e às vezes o que para você pode ser um mimimi, seja a ponta d'água para você. Então depende muito. As pessoas hoje elas procuram terapia, cada um em um nicho, cada um muito específico, com queixas totalmente aleatórias, e não tem uma queixa apenas específica para um público. Não, eu atendo todos os públicos, todas as queixas que as pessoas têm. Então, cada uma tem uma queixa. Tem uma dor, né? Tem uma dor. Então, uma porque não passou na faculdade, o outro porque não conseguiu ainda comprar o carro que quer, o outro porque ainda não casou. Então, cada um tem uma queixa muito específica e muito aleatória um do outro. E não tenha vergonha de falar sobre os seus problemas, que eu acho que isso é o ponto principal e fundamental que a gente tem, que é a gente ter uma boa comunicação. É isso aí.
Obrigado por ter você aqui, foi uma aula aí pra gente. Vamos marcar outras vezes. Claro. E manda uma mensagem aí pro pessoal que tá acompanhando a gente, que não é só no YouTube, a gente também vai estar estamos começando a colocar os podcasts também nas plataformas de áudio, né? Uhum. E com certeza o pessoal vai gostar de ter escutado a gente aqui, de ter visto a gente. Manda uma mensagem pra galera. Ah, que bom. O que eu recomendo para todo mundo, faça terapia, eu acho que é o melhor caminho para você se conhecer, mudar comportamento, sentimento e emoção. Se você também tem uma dúvida, uma hipótese, né, de um possível diagnóstico, se você gostaria de se compreender um pouquinho melhor, faça uma avaliação neuropsicológica. Ela vai ser um divisor de águas, lembrando que quando você recebe um diagnóstico, esse diagnóstico não é para punir, esse diagnóstico não é para te crucificar, pelo contrário, é para que você tenha um bom direcionamento, para que você entenda os seus limites, entenda que existe algumas queixas que você não se sente bem, o porquê você não se sente bem e ter uma boa qualidade de vida, que é o que eu sempre prezo para todos os meus pacientes. É isso aí. Tá bom? Legal, Bruno. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Gente, vamos atrás do psicólogo e vamos se cuidar. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.